Saravá, minha gente de fé. Imagine comigo uma estrada de terra comprida, cortando o sertão. O sol queimando a pele, a poeira subindo devagar, o som distante de um berrante chamando a boiada, e lá vai aquele homem simples, firme, de chapéu na cabeça, olhar atento e coração valente. Ele não reclama do caminho, ele conhece o peso da jornada, conhece a chuva, a seca, o frio da madrugada, a fome, o cansaço e a solidão, mas também conhece a fé. E é dessa força antiga, dessa coragem que não se vende e dessa simplicidade que não se perde, que nasce uma das linhas mais bonitas da Umbanda, a linha dos boiadeiros. Quando falamos dos boiadeiros na Umbanda, estamos falando de espíritos trabalhadores, espíritos de estrada, de campo, de roça, de fazenda, de lida dura. São entidades que trazem no seu fundamento a força de vontade, a perseverança, a disciplina e a coragem de seguir adiante mesmo quando a vida parece pesada demais. O boiadeiro não ensina apenas com palavras bonitas. Ele ensina pelo exemplo espiritual. Levanta, firma teu passo, segura tua fé e toca tua vida para frente. Esses guias representam aqueles que, em suas encarnações, viveram ligados ao gado, à agricultura, às grandes distâncias, aos caminhos de terra e à simplicidade da vida afastada dos grandes centros. Muitos foram homens e mulheres do campo, acostumados ao trabalho de sol a sol, à comida simples, à palavra dada, à honra do compromisso e à fé que se ajoelha diante de Deus, mas não se curva diante da dificuldade. O boiadeiro carrega uma sabedoria muito bonita. Ele sabe que a vida é como uma boiada em movimento. Se a gente se descuida, os pensamentos se dispersam. Se a gente perde a direção, o coração se perde também. Se a gente deixa o medo tomar conta, a caminhada empaca. Por isso, quando essa linha chega no terreiro, ela vem para reunir forças, conduzir energias, afastar demandas, abrir caminhos e colocar ordem onde havia confusão. A linha dos boiadeiros tem uma ligação profunda com a ancestralidade brasileira. Ela fala do sertão, do interior, da mistura do nosso povo, da culinária de raiz, do folclore, das rezas antigas, das simpatias, da medicina das ervas, da fé popular, da força do trabalhador humilde. É uma linha que lembra o Brasil profundo. Aquele Brasil do café coado, do fogão de lenha, da enxada, da cerca, do curral, da viola, da promessa feita com sinceridade e da oração dita com o coração aberto. Muita gente, quando escuta a palavra boiadeiro, pensa logo nos pampas, no gaúcho, na bombacha e no cavalo. E isso também faz parte desse universo. Mas os boiadeiros não pertencem a uma única região do Brasil. Eles podem se apresentar com características do sul, do sudeste, do centro-oeste, do nordeste, do sertão, do Pantanal, das estradas antigas e das fazendas de tantas partes do nosso chão. Cada falange traz sua forma, seu jeito, sua fala, seu ponto cantado, sua energia. Mas o fundamento é o mesmo: trabalho, fé, direção e firmeza. Quando o boiadeiro baixa no terreiro, a energia muda. Muitas vezes ele chega com movimentos fortes, como quem laça, como quem chama o gado, como quem corta o ar com determinação. Alguns chegam dançando, marcando o chão, trazendo lembranças de catiras e batidas do interior. Outros assobiam, estalam a língua, fazem sons como quem toca a boiada. Não é teatro, meus irmãos. É linguagem espiritual, é forma simbólica de trabalho. É o corpo mediúnico expressando uma força que vem para conduzir, limpar e encaminhar. Os instrumentos associados aos boiadeiros também carregam significado. O laço representa a capacidade de prender e recolher energias desordenadas. O chicote, quando utilizado dentro do fundamento da casa, simboliza corte, firmeza e domínio sobre forças negativas, jamais violência gratuita. O berrante chama, convoca, anuncia presença e direção. O chapéu, o couro, as tiras, a bombacha, o jaleco, tudo isso compõe uma identidade espiritual que remete à lida, à resistência e à proteção. É importante compreender uma coisa com muito respeito. Na Umbanda, nenhum elemento deve ser usado por vaidade. Laço, guia, chapéu, fumo, bebida, vela, tudo deve estar dentro da orientação da entidade, da firmeza do terreiro e da responsabilidade espiritual. Umbanda não é fantasia. Umbanda é fundamento. O que para alguns olhos parece simples costume, para a espiritualidade pode ser ferramenta de trabalho. E ferramenta espiritual pede respeito, preparo e permissão. Os boiadeiros gostam, em muitas casas, de elementos fortes da terra e da cultura do campo. Fumo de corda, cigarro de palha, charuto, cachaça, vinho, cerveja, churrasco, feijão tropeiro que bebe, mas atenção, oferenda não é barganha. Ninguém compra guia espiritual com comida ou bebida.
Oferenda é gesto de respeito, conexão e firmeza energética, sempre feita com orientação, consciência, limpeza e responsabilidade. O maior agrado que se dá a um boiadeiro é uma vida reta, uma palavra honesta e disposição para trabalhar pela própria evolução. Muitos boiadeiros trabalham sob a vibração de Oxóssi, o grande orixá das matas, senhor do conhecimento das folhas, da caça, da fartura e da direção. Oxóssi ensina foco, uma flecha, um alvo. E o boiadeiro também ensina isso. Não adianta querer chegar em todo lugar ao mesmo tempo. Quem quer conduzir a própria vida precisa saber para onde vai. Por isso, a força de Oxóssi aparece nessa linha como sabedoria da natureza, conhecimento das ervas, percepção dos caminhos e sustento para a jornada. Em algumas tradições, também se reconhece a força de Yansan junto aos boiadeiros. Yansan é senhora dos ventos, dos movimentos, das tempestades e dos encaminhamentos espirituais. Ela não deixa a energia parada. Ela levanta, varre, sacode e conduz. E assim como o boiadeiro conduzia a boiada pela estrada, no plano espiritual, essa linha muitas vezes atua, conduzindo espíritos perdidos, afastando obsessores, quebrando demandas e movimentando aquilo que estava pesado, preso ou estagnado. Por isso, receber uma consulta com boiadeiro pode ser uma experiência muito marcante. Eles falam de forma simples, às vezes com jeito brincalhão, às vezes com firmeza, às vezes com uma palavra que parece pequena, mas entra no coração como flecha certeira. O boiadeiro não costuma enfeitar demais. Ele vai direto ao ponto. Se precisa dar ânimo, ele dá. Se precisa chamar atenção, ele chama. Se precisa descarregar, ele descarrega. Mas tudo com aquela energia de quem sabe acolher o cansado e empurrar o desanimado para a vida. Há consulente que chega no terreiro se sentindo perdido, como se a vida fosse mato fechado. E o boiadeiro, com sua sabedoria de estrada, mostra que nem todo caminho aparece de uma vez. Às vezes a gente só enxerga o próximo passo. E basta, o segredo é não parar. Quem já tocou boiada sabe, se um animal se desgarrar, é preciso paciência e firmeza para trazer de volta. Assim também acontece com nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossos sonhos. O boiadeiro ajuda a reunir aquilo que se espalhou dentro de nós. As saudações dessa linha variam bastante conforme a casa e a região. Muitos saúdam com expressões como Jeutá, Jeto, Xetruá, Xetro, Marrumba, Xetro. São palavras que atravessaram o tempo, ganharam sotaques diferentes e sentidos preservados mais pela força do uso espiritual do que por tradução exata. Para muitos, elas lembram o chamado do boiadeiro conduzindo o gado. Para outros, carregam a ideia de saudação ao braço forte, aquele que trabalha, protege e conduz. O mais importante é saudar com verdade no coração. E quando se fala em vela para boiadeiro, encontramos muito a vela verde, pela ligação com as matas, com o Oxóssi e com a natureza. A vela amarela, pela força do caminho, da vitalidade e do trabalho, ou ainda a vela indicada pela própria entidade, conforme a necessidade espiritual. Mas vela acesa sem consciência é apenas chama. Vela com oração, respeito e fundamento vira ponto de luz. Nunca se deve acender vela por impulso, em qualquer lugar, sem saber o que está firmando. A força dos boiadeiros é muito procurada para descarrego, quebra de negatividade, abertura de caminhos, fortalecimento da vontade, coragem diante das lutas e encaminhamento de energias espirituais pesadas. Eles são excelentes trabalhadores contra desânimo, confusão mental, obsessões, demandas e aquela sensação de estar sendo puxado para trás. O boiadeiro chega dizendo, com sua presença, levanta a cabeça, meu filho, porque a estrada é longa, mas teu espírito é maior que o obstáculo. Mas é preciso dizer algo muito sério. Boiadeiro não vem para alimentar orgulho. Não vem para fazer ninguém se sentir mais poderoso que o outro. Não vem para transformar terreiro em espetáculo. A força dele é simples e exatamente por ser simples, é profunda. Quem quer trabalhar com essa linha precisa aprender humildade, precisa aprender disciplina, precisa respeitar hierarquia espiritual, precisa entender que firmeza não é grosseria e que autoridade espiritual sem amor vira vaidade. Se essa mensagem está tocando o teu coração, deixe nos comentários a sua saudação aos boiadeiros. Conte se você já recebeu uma palavra dessa linha ou se sente essa força na sua caminhada. Compartilhe este vídeo com alguém que está precisando de coragem para seguir em frente e se inscreva no canal para caminhar conosco nessa estrada de fé, estudo e respeito pela Umbanda. Agora feche os olhos por um instante se puder. Respire fundo. Imagine uma estrada aberta diante de você. Não precisa correr. Apenas firme o pensamento em Deus, nos orixás e na espiritualidade de luz.
Sinta que há uma força antiga caminhando ao seu lado, lembrando que você não nasceu para ficar caído no chão. Você nasceu para aprender, levantar, trabalhar e evoluir. Que os boiadeiros de Umbanda passem seus laços de luz recolhendo toda a energia perdida, toda a inveja, todo o peso, toda a demanda e todo o pensamento de derrota. Que o berrante espiritual anuncie novos caminhos. Que a poeira da estrada leve embora a tristeza. Que a firmeza do campo entre no coração de cada filho e filha de fé. Que Oxóssi dê direção. Que Ansã movimente o que precisa sair e que a caridade seja sempre a porteira aberta para a nossa evolução. Saravá a linha dos boiadeiros. Salve os guias de estrada, de couro, de laço e de coração firme. Salve aqueles que conduzem as boiadas da vida e também conduzem nossas almas para longe da escuridão. Jeutá, boiadeiro. Xetruá, meu pai. Marrumba, Xetru. Que a força, a fé e a simplicidade dessa linha abençoem a sua caminhada hoje e sempre. Saravá,